Olá, estamos aqui para mais um episódio Vem Pro Gemba, falando sobre melhoria contínua. E hoje nós vamos falar sobre gestão da mudança, o papel da liderança na gestão da mudança. Para isso eu convidei o Carlos Coutinho, que vai contar um pouquinho sobre a trajetória profissional de carreira dele. Atualmente é um dos nossos consultores titulares, também do Gemba Group, atuando junto com os nossos projetos. E Coutinho é autor de 3 livros, Tríade da Competência, Resiliência Ágil e Você, um Líder Exponencial. Também vai falar um pouquinho sobre cada livro, qual que é a proposta de cada um desses livros, falar um pouquinho desse trabalho, dessa jornada. Hoje ele atua junto com a gente, com Lean Six Sigma, com treinamentos e consultorias, e vai falar sobre isso, a liderança, qual que é o papel da liderança na gestão da mudança. Bem-vindo, Coutinho, ao nosso podcast, né, atua junto com o nosso time, mas não tinha participado ainda de um podcast. Não tinha, que bom que deu certo, né, Vânia? Obrigado aí por estar aqui junto com o time do Gemba, né? E aí, me apresentando oficialmente, né? Meu nome é Carlos Coutinho. Eu sempre tomo cuidado para falar o tempo de experiência que eu tenho, para não fazerem conta da minha idade, sabe, Vânia? Sim, é natural. Eu tenho 30 anos de experiência, muito na área de manufatura, né? Fui gestor em empresas grandes, sou professor também, e também sou autor de livro, né? E sou apaixonado pela melhoria contínua, né? Que bacana. Você ficou 12 anos no teu último trabalho antes como corporativos, antes de vir atuar como consultor? Isso, eu fiquei 15 anos na área corporativa de uma mesma empresa, mas passei por várias áreas, né? Tanto a parte de gestão, mas também gestão da inovação, a parte também de toda de melhoria contínua de uma empresa... Bem competitiva, aliás. Uma empresa grande mesmo, tá? Bem competitiva. Então, tá bom, vamos falar um pouquinho, o que você tem para dizer aí, para falar primeiramente sobre esses três livros, né? O que se espera desses 3 livros e como que esses 3 livros estão ligados, né? Ao tema que você explora muito, que é um tema onde as lideranças, as empresas também não só se preocupam, como tem muitas dificuldades, né? Uhum. O que é liderança? Qual que é o papel da liderança nos processos de gestão da mudança? Legal. Eu vou falar um pouquinho dos 3 livros aí para fazer a conexão da gestão da mudança, ok? Porque tem muita relação. Então, assim, os meus livros são focados realmente em performance profissional e da empresa também. O primeiro livro, A Tríade da Competência, é a tríade porque, assim, o que eu defendo no livro, né? Que a organização e o profissional, para você ter uma boa performance, você tem que ter o equilíbrio básico em 3 grandes macrocompetências. O método, o conhecimento técnico e a liderança. Por isso o triângulo e equilíbrio. Então a gente vai discorrendo aí todas essas 3 macrocompetências e desdobrando de algumas, né? Esse livro ele foi até adotado por algumas empresas para treinamento dos níveis iniciais de liderança, né? O segundo livro é o livro Resiliência Ágil, que ele é o método Scrum, também que, né, o mundo ágil está cada vez mais aí chegando nas empresas, né, em termos de dar não só velocidade, mas assertividade nos projetos, né, em termos de entrega. Na verdade, já chegou nas empresas, as empresas, né, que todo mundo não consegue acompanhar. Inclusive, nós do Gemba temos isso para oferecer, né, então já chegou. Então eu escrevi sobre isso baseado na minha experiência que eu tive na empresa. E o terceiro livro, que é interessante, que na verdade foi o livro que eu mais pesquisei, porque era de um tema que aí eu vou fazer conexão com a gestão da mudança, que é um tema que está começando, já tem uns 5 anos que ele foi primeiro pesquisado, foi criado esse termo, que é a liderança exponencial, né, pela Lisa Solomons, que é uma autora também, e eu comecei a pesquisar do tema e resolvi fazer um livro, né? E o que é a visão da liderança exponencial? Basicamente, ela tem 4 pilares, né? E é uma liderança muito voltada já para o momento pós-pandemia, esse mundo acelerado que a gente vive. Então, os 4 pilares, né? O líder do futuro, que já é hoje, né? Ele tem que ser um líder inovador na visão de pensamento inovador, né? Sair fora da caixa, estimular o seu time a pensar fora da caixa, tecnológico, mas não é só tecnológico, não é ele querer usar todo tipo de tecnologia, não, ele mergulhar profundamente. A tecnologia está no planejamento estratégico dele, ele conseguir enxergar lá no DRE dele qual vai ser o resultado que aquela tecnologia vai trazer, né? O terceiro pilar, o pilar futurista, que a gente chama preditivo, aquele líder que ele tem que entender que hoje ele tem que saber trabalhar com muitos cenários, né? Ele tem que ter uma margem de manobra rápida e saber lidar, assumir riscos, né? E o outro, que eu considero mais importante, que tem mais a ver ainda com a gestão da mudança, que é o líder humanitário. É um líder que ele entende que
principal papel dele é formar pessoas, né? Não olhar só para a empresa dele, olhar para o todo, né? A sobrevivência da empresa dele depende de como que ele vai interagir com o mundo, né? E aí vem essa questão da gestão da mudança. O que a gente define como gestão da mudança, Vânia? A gente, assim, pensa qualquer processo que você tem, que você vai mudar na empresa, você quer fazer uma melhoria contínua, até mesmo uma mudança de estrutura organizacional, você tem aquela cultura que já existe, né, que as pessoas estão acostumadas, né? E aí como é que trabalha, né? Até mesmo você colocar um método novo, até, por exemplo, implementar um Scrum, né? Como que você trabalha isso com as pessoas, né? Para o desapego, né? O entendimento, né? A visão do novo propósito, né? Qual o propósito disso está vindo, o que vai ser beneficiar a ele, né? Então literalmente o propósito daquela mudança. Daquela mudança. E para a organização e principalmente para ele, né? Tem um livro que eu gosto muito, que eu vou até, não é um livro meu, tá? Que é o livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. É muito interessante que ele criou esse conceito. Não, se você quer fazer uma mudança, fazer um bom trabalho com uma equipe, comece pelo porquê. Comece explicando o propósito, né? Se o seu time entender o propósito, o que e o como vem depois. Porque o que a gente faz muito, né? Nós somos bons em desdobrar planos, né? Elaborar o plano, divulgar o plano e falar, vamos fazer. Né? Mas e faz uma propaganda e tudo, e o entendimento, e né? Lança o programa e faz aquele barulho todo e a coisa não acontece. As pessoas, assim, a gestão da mudança, o líder que trabalha com gestão da mudança, ele tem que entender que ele quer fazer uma mudança coletiva, mas começa na mudança individual em cada um. Mas você falou de 3 tipos de líderes, né? O humanitário. Na verdade, são os 4 pilares que compõem. Vamos lá, humanitário, inovador, futurista e tecnológico. Tá, mas cada líder escolhe a sua linha ou esses pilares têm que estar dentro do líder? Eles se complementam, tá? Esse é o perfil do líder exponencial. A pessoa tem que desenvolver esses 4 pilares, né? Porque se você pensar, eles se complementam, né? Pensa, quem é que vive hoje sem tecnologia? Qual é o líder no final? É ele que decide investimento, ele que decide estrategicamente, né? O caminho que hoje em dia é impossível você traçar um planejamento estratégico de uma empresa, seja de manufatura, seja de serviço, né? Sem entrar tecnologia no meio. Então ele precisa ter muito isso, né? E a inovação não é só a tecnologia, a inovação é você, justamente, todo o processo de gestão da mudança, ele traz uma inovação. Né? Inovar não tem a ver com tecnologia. Inovar é o pensamento, a nova forma que você vai trazer, né, de pensar. Às vezes você até buscar um conceito de uma outra organização, né? A gente viu isso muito na pandemia, né? De uma hora para outra, todos os comerciantes tiveram que aprender a ser, além de ser bom, né, fazer um bom produto, ser bons entregadores. Aprende isso com quem, né? Tiveram que aprender com alguém. Então, é isso, rápido você buscar uma inovação para o teu processo. Mas o humanitário é isso. O humanitário é aquela questão dele lidar aí com, ele mostrar para o time que ele está cuidando, que ele está, né, que aquele processo de mudança vai ser bom para ele, para o futuro dele, né? Sem assim, né, de uma forma muito real, né, mostrando desafios, né, mas numa forma muito de valorizando a mão de obra, né, e as pessoas, né, e assim, entra muito a questão também, que é um tema muito difícil hoje nas empresas, que é a questão de sucessão, né? O líder humanitário é aquele preocupado em formar sucessores. Para deixar legado. Para deixar legado, é isso mesmo. Legado tem a ver muito com você ter um sucessor, né? Você ter alguém que vai fazer talvez depois melhor que você. Né? Acho que é por aí. Sim, eu sempre comento em algumas reuniões ou em palestras e que chega um momento da nossa no começo da nossa carreira, a gente evolui, a gente cresce, a gente avança, porque a gente é muito bom em alguma coisa. Sim, então sim. A gente acelera, no começo você acelera porque você é muito bom, tem uma habilidade enorme naquilo, então você ganha tração e cresce rápido. Depois chega um momento do teu processo de liderança, de gestão, né, no seu negócio ou na sua área de atuação, que você precisa começar a contratar gente boa para te ajudar. Isso aí. Mas existe a terceira fase, que é quando você precisa contratar gente melhor que você. Não, eu tinha um gestor que falava isso para mim, né? Um diretor, foi uma das pessoas que eu mais aprendi, né? Uma vez eu indiquei ele, uma pessoa, um colega, né? Olha, se você souber de alguma coisa. Aí ele falou, mas essa pessoa aí é melhor que você? Eu
Eu falei, como assim não? Você não pode indicar alguém igual a você tem que indicar alguém melhor que você, né? É sinal que você se inspirou nessa pessoa também. Só se você se inspirou naquela pessoa, se você aprendeu alguma coisa com aquela pessoa, que você vai indicá-la. Foi o que ele me falou, né? Então, essa questão, falando de gestão da mudança ainda, Vânia, uma coisa que eu comento muito, e acho que isso a pandemia ajudou muita gente a trazer essa visão, que assim, o líder que ele quer fazer uma mudança, ele tem que enxergar as individualidades da sua equipe, né? Pensa o exemplo, até no teu exemplo, né, da própria empresa, né? No momento da pandemia, todos nós gestores perceberam, né, às vezes performance diferente de uma pessoa que teve um pouquinho mais de dificuldade de se adaptar ao home office, por exemplo, outras que foram, né? E isso acho que ajudou muito as empresas até desenvolverem novas métricas para medir resultado, né? Então, a questão da gestão da mudança também é muito essa. Você não pode ter um plano geral, achar que você vai poder tratar todos, né, todas as áreas, né, de uma mesma forma. Você tem que estar preparado, né, porque assim, a resistência era natural. Então você não tem que estar preparado para você tem que aceitar a resistência natural que vai ter e entender estrategicamente como você lidar com cada uma delas. Ou seja, já começar o processo de mudança sabendo, olha, vai ter resistência, mas eu já tenho plano A, plano B, plano C para isso. Exatamente, Vânia, exatamente. Acho que esse é um grande erro, né, a gente achar que a gente vai passar bem, vai ter uma marolinha só, não vai ter uma onda de resistência. Vai ter, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm expectativa diferente, por isso que é importante você, né, comunicar muito bem o que essa mudança vai trazer. É um projeto novo, é algum produto novo que vai entrar, né? Qual é o propósito disso? Porque não tem jeito, em algum momento ele vai fazer a leitura assim, ó, esse propósito combina com o meu? Todos fazem essa leitura, né? Então você tem que ser um facilitador para isso. Até mesmo, porque às vezes pode acontecer o seguinte, né? Isso faz parte do jogo. A própria pessoa toma a decisão, isso não é para mim, né? E talvez quanto mais rápido ela toma essa decisão, parece que é até meio agressivo falar isso, mas isso pode ser bom para os dois lados, né? A pessoa, né? Então comunicar bem, ser direto, né? Então a gestão da mudança, ele traz muito, o principal elemento de gestão da mudança é um bom plano de comunicação. O que vai acontecer, quem vai ser envolvido, em que momento isso vai acontecer. Acho que esse é um ponto bem importante. Eu falo muito sobre isso, até sou às vezes insistente e repetitiva, que eu digo que os maiores problemas do mundo, todos eles estão ligados à comunicação. Exatamente. Por exemplo, um único pronunciamento de um presidente de um país pode abrir uma grande guerra mundial com a comunicação que ele traz. Nós vemos sempre, assim, é comum nos nossos projetos, né, nos trabalhos que a gente faz, às vezes algumas coisas muito boas da empresa estão acontecendo, estão sendo feitas, melhores práticas estão sendo executadas, iniciativas que estão acontecendo, e às vezes os colaboradores estão reclamando disso, estão reclamando daquilo, não sabem, porque não sabem, ou seja, a empresa está fazendo coisas legais, a empresa conquistou um bom cliente, a empresa estava tocando um projeto agregador, fez melhoria em algumas áreas, e o grupo todo, a empresa, o time todo da empresa não sabe. Não sabe, por exemplo, lá que a área de um determinado setor fez uma melhoria, aquilo lá deu um ganho de 2 milhões em melhorias, com, por exemplo, um projeto de Lean Six Sigma, e a outra área lá da 500 metros de distância, até menos, não tem noção que isso foi feito dentro da empresa, Vânia, por falta de comunicação. Exatamente. Eu costumo dar um exemplo, Vânia, que eu gosto muito, assim, pensa, que eu falo, a comunicação de resultado é o placar da empresa. Imagina que você vá num jogo do NBA, que é o NBA americano, né, um alto nível, né, e aí você vai, só que você chega lá, o time que está em primeiro, o time que está em segundo, jogão, e aí você começa a assistir, só que aí começa sexta para cá, sexta para lá, e você começa a perceber que naquele jogo não colocaram o placar. Aí tá legal, os melhores do mundo estão jogando ali, bola para cá, bola para lá, aí você vibra nas primeiras cestas, daqui a pouco dá uns 10, 15 minutos, você pergunta pro colega, vem cá, quem tá ganhando? Não sei. Aí, sem resultado, aquilo começa a perder o sentido. Então, eu faço muito essa analogia. Como é que a gente gera um projeto, vai gerir um projeto, vai gerir um dia a dia de execução, se você não está trazendo esse resultado momentâneo para as pessoas, né? Óbvio que, de acordo com cada área, de acordo com cada nível que você está trabalhando, você tem a frequência, né? Por exemplo, mas sendo uma operação do dia a dia, você tem indicador que você tem que olhar hora por hora, hora a hora, né? Para você renovar. Então, o ser humano, ele precisa de informação para renovar o seu ânimo, né, para renovar os seus conceitos, né? E a comunicação é isso, né? A comunicação o tempo todo, ou
trazer uma atualização ou é confirmar que o propósito continua sendo aquele. A confirmação também das coisas é muito importante, porque as pessoas às vezes... Seria evidenciar as práticas que mostram que aquilo está acontecendo? Exatamente, Por exemplo, porque uma das resistências que acontece, olha, muitas pessoas falam, isso aí eu já vi antes, né? Isso já aconteceu no passado e não deu em nada. Como é que eu diferencio isso? Mostrando o propósito? Mostrando o propósito e comunicando de uma forma mais agressiva. Mais agressiva que eu falo, mais intensa, né? Você tem uma disciplina na comunicação. Exatamente. Mostrar, olha, vai haver essas mudanças, o propósito de cada uma delas é esse, e manter uma disciplina, né? Constância de comunicar fase a fase do que está acontecendo. Seria esse método para que o projeto seja exitoso através dessa liderança. Exatamente, Vânia. Até transfiro isso para a gestão de projeto. Assim, eu brinco, né, que o jogador de futebol conta gol, né? Eu conto o número de projetos que eu já orientei. Eu orientei mais de 200 projetos. Se eu pegar os top 10, top 5, eles têm características em comum, né? Foram aqueles projetos que não necessariamente a pessoa tinha o maior conhecimento técnico, mas foi aquele projeto que ele cuidou muito bem da comunicação. Ele soube envolver as pessoas, principalmente mostrando o resultado, fase a fase, né? E pensa num projeto de 8 meses, 1 ano, né? E sempre buscando o apoio do gestor. Como é que ele buscava apoio? Mostrando, tendo sessões, né, constantes aí, atualizando o resultado, né? Isso vai gerando uma credibilidade. Então, comunicação gera credibilidade. E aí o projeto começou a ter mais adeptos, né? Todo chegava, projeto bom é aquele que você fica esperando no dia seguinte vir um indicador, pô, melhorou, como é que tá? Né? Então, esse é o ponto. E a comunicação tem que vir, né? Porque muitas vezes você esquece de buscar essa informação. Exatamente. E o método ágil, ele ajuda muito nisso, né? Que você quebra muito os seus, né, os longos cronogramas, você faz as chamadas sprints, né? Que você faz entregas menores, mas que você e o cliente conseguem visualizar, né, a construção, né? A construção progressiva do produto final, né? Sim. Dentro desses projetos todos, você poderia me contar um case específico? Olha, eu atuei num projeto que era desenvolver lideranças para ter uma gestão da mudança que desse certo. Bacana, assim, eu tive na empresa que eu trabalhei, né? Era uma grande empresa de alimentos, ela era resultado da fusão de 2 empresas, né? E eu tive o privilégio de ser convidado para trabalhar depois de 5 anos que elas eram empresas concorrentes, né? E aí elas se juntaram, e aí depois de 5 anos entendeu-se que era o momento de você fazer um sistema de gestão único, que na época cada empresa tinha o seu sistema de gestão, a forma que trabalhava, a própria liderança, né? Então, imagina então você conseguir construir um sistema único vindo de 2 culturas diferentes, né? E o que a gente fez foi muito pegar todos os líderes, né? Fazer uma comunicação. Antes de começar a ter o projeto de implementação, a gente começou implementando os líderes. A gente fez muitas sessões de sensibilização, pegamos algo muito construtivo no sentido, quais são as fases que a gente vai... O que é necessário? A construção, eles se sentirem dono também do projeto. Esse é um ponto também importante, né? Esse projeto, que era para criar um sistema de gestão que seria para as 2 empresas, né? Ele teve a contribuição dos gestores das 2 antigas empresas, né? Então foi uma construção de um pouco do que cada um tinha de melhor, né? E aí foi dado, então assim, mas tudo isso muito discutido, comunicado, né? Tá bom assim, não tá? Óbvio, foi um processo de 2 anos, né? Teve reveses, né? Tivemos aquilo que eu falei da resistência. Vamos supor, nós tínhamos 30 gestores, né? De fábrica. Os 30 aderiram? Não, mas uma boa parte sim. Né? E a grande visão era isso, a gente fazia simpósios, resultados trimestrais, mensalmente também tinha um cheque de resultado. A gente fizemos aí um programa também de desempenho, mostrando os resultados, né, fruto do desempenho do sistema de gestão. Então, ou seja, você conecta, né, esforço a resultado, né, a gente pediu a contribuição de todos, né, não geramos exceção, aqui foi feito por um grupinho, não. Isso também, na gestão da mudança, é muito importante, você ter a percepção que você pode atuar, que você tem opinião.
Assim, a mudança vem aí, eu tenho que aceitar. Não, você pode dar opinião, você tem que criar. E a comunicação também para isso. Criar fórum de dúvidas. Mas também uma opinião que esteja alinhada ao propósito da mudança. Claro, né? Não ficar soltando opiniões que não se conectam e tirem a propósito do rumo que deveria tomar. Mas a gente tem que, assim, a gente tem que entender que é até um direito dele. Né, que assim, eu sempre falo o seguinte, ó, quando alguém tem uma dúvida e quer dar uma opinião que está fora do âmbito, você comunicou errado. Eu sempre prefiro assumir que a culpa é do comunicador, não de quem está trazendo algo. Então, às vezes, por isso que é importante você ter esses fóruns aí de reunir equipes de outros níveis, né? De você ter um entendimento de como que eles estão percebendo o projeto, que é dali que você faz a correção de rotas, né? Porque o que ele não está conseguindo entender, você não comunicou bem. E você retroalimenta o seu plano de comunicação. Sim. Bom, então para a gente ir para uma conclusão de tudo isso que você trouxe, genial o texto. É um tema que como fala assim, é interminável. É interminável. Porque falar de liderança é algo... Não é complexo, é uma coisa muito simples, mas é que você pode ir num nível de profundidade tão absurda que acaba sendo impossível a gente trazer isso num único episódio. Precisamos mais vezes falar sobre isso, né? Ainda mais agora que nós estamos nós estamos terminando um ano, né? Estamos em processo, as empresas estão no mês de novembro, dezembro, enfim, estão no momento de planejar o próximo ano. Então eu convido as empresas, né, a analisar todo esse conteúdo rico que o Coutinho trouxe aqui, falando do papel da liderança e quais são os pilares, né, da liderança para exercer a gestão da mudança de uma forma assertiva. Queria que você trouxesse então para a gente fechar a última ponta dessa conversa, quais são as principais ferramentas ou metodologias, por exemplo, olhando para nós Gemba, né, que nós atuamos com várias frentes, mas olhando assim para a filosofia de gestão, os conceitos, os princípios do Lean, a metodologia e as ferramentas do Six Sigma, quais são as ferramentas que seriam mais aderentes, por exemplo, a um projeto de gestão de mudança? Olha só, eu diria que é muito importante, vou falar então do mapeamento de fluxo-valor, né? Eu costumo dizer o seguinte, você tem que mostrar quais oportunidades que você tem para conquistar, né? Então, mais uma vez a comunicação. Você tem que comunicar, então você tem que fazer um trabalho. Eu digo que toda empresa, né, ela tem um tesouro escondido, né? Toda empresa tem uma capacidade dentro do seu processo de melhorar alguma coisa e converter isso em resultado. Então, eu acho que é muito importante ter claro, mensurado esse resultado. Olha que oportunidade. E você conectar as coisas. Tendo essa oportunidade de ganho, a gente vai conseguir estruturar melhor para todos os nossos colaboradores, né? Estrutura de salário, tudo, né? Então, eu acho que é muito importante ter claro o tamanho da oportunidade de uma forma mensurável. Por isso que a gente sempre começa no nosso projeto, né? O projeto Gemba, aí fazendo um mapeamento de fluxo de valor, para a gente claramente mostrar para o cliente, olha o quanto que você tem de valor aqui. E também mostrar que o conhecimento para buscar aquilo, na verdade, está lá dentro já, são das pessoas. Nós estamos trazendo um método, né? E de diagnóstico, vamos trazer também ferramentas, né? Também para os kaizens, né? Solução de problema. E o que eu gosto também, que eu acho que é muito, eu acho que envolve muitas pessoas a quererem mudar, é você envolver elas no kaizen, né? Que são as pequenas melhorias, né? Os pequenos PDCAs, né? Porque ele se sente protagonista. Então, é uma forma também de você envolver e você fazer ele se sentir participando daquela mudança. Então, ele entender claramente o mapeamento de fluxo, qual é o diagnóstico que ele tem, o que ele tem de resultado, a gente conseguir até comunicar de uma forma mais operacional, né, até um nível de chão de fábrica, né, e você ter o envolvimento aí na visão aí do estado futuro aí de alguns kaizens aí para essa turma trabalhar. Sim. Então, colocar o Lean, o Six Sigma, os metodologias ágeis para a gestão da mudança. Isso aí, junto com foco total na comunicação para que o líder possa mostrar o que está sendo feito. Exatamente, Vânia, exatamente. Ok, obrigada esses insights, compartilhar esse pedacinho dessa experiência de tanto tempo. Os livros ficam aí, as indicações para que possam buscar mais esse conhecimento. E o Coutinho, obviamente, vai voltar mais vezes, cada vez com um tema diferente, porque ele faz parte do nosso time técnico, junto com os nossos outros consultores, Marcelo, temos aí o Edson, que também traz esse conteúdo muito rico, e para trazer para vocês não só essa experiência, né, que traz dentro do que já executou, mas cases, o que aconteceu na empresa, como ficou antes e depois, e como que esses projetos, no caso aqui do tema que a gente falou, sobre como exercer a liderança em gestão da mudança,
faz, de fato, alcançar o propósito, né, literalmente do motivo fim, que é inovar através de processos. Muito obrigada, Coutinho. Eu que agradeço, Vânia, a oportunidade. Obrigada a vocês que nos acompanharam aqui até o fim de mais um episódio do nosso podcast Vem pro Gemba.